O World Trade Center foi um complexo de 7 prédios construído em Lower Manhattan, em Nova York, que terá sido destruído pelos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001. O complexo original foi desenvolvido por Minoru Yamasaki, em que a primeira pedra do edifício foi lançada a 5 de agosto de 1966, ano em que David Rockefeller estava empenhado em revitalizar a Baixa de Manhattan. Daí, David Rockefeller ter proposto a construção de um complexo destinado ao comércio internacional, com finalidade de estimular o desenvolvimento económico da região. A Torre Norte ficou concluída em dezembro de 1972, já a Torre Sul em abril de 1973. O sistema de extinção de incêndios do prédio nunca foi testado, assim como as paredes contra fogo. Na época da sua inauguração, em 1971, os engenheiros e arquitetos afirmavam que as torres gêmeas aguentariam até o impacto do Boeing 707, o maior avião da época. O World Trade Center ficava localizado no coração do centro financeiro de Nova York e possuía 1,24 milhões de metros quadrados de escritórios. Pensa-se que cerca de 3% de todos os escritórios de Manhattan ficavam nas torres. Para além de escritórios, a Torre Norte também possuía um restaurante, chamado Windows on the World, e a Torre Sul um espaço de observação, o Top of the World. Trabalhavam por dia 50 mil pessoas no World Trade Center, enquanto mais de 200 mil pessoas visitavam o edifício. O Pentágono foi inaugurado no dia 15 de janeiro de 1943. A sua construção iniciou-se, curiosamente, no dia 11 de setembro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. O famoso edifício em forma de pentágono é a atual sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tendo cumprido essa função desde a sua construção. O edifício surgiu depois de uma necessidade dos Estados Unidos da América para encontrar espaço para colocar a sua vasta equipa de funcionários dos vários ramos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Após o pedido do Presidente para construir edifícios adicionais, o chefe de construção, o Brigadeiro-General Verhom Sommervell, teve a ideia de albergar todos os serviços das Forças Armadas sob um mesmo teto, e assim surgiu o Pentágono. O edifício tem a forma de pentágono e dá emprego a aproximadamente 23 mil agentes civis e militares, sendo aproximadamente 3 mil pessoal de apoio. O edifício tem 5 andares e cada andar tem 5 corredores, que formam as 5 faces do pentágono. Debaixo do solo, o pentágono conta com 2 andares. Os seus corredores somam 28,16 km, no entanto, devido ao eficaz sistema de locomoção, apenas demora 7 minutos para ir de uma ponta do edifício à outra ponta extrema, uma viagem a uma velocidade média de 6 km/h. Mas, no dia 11 de setembro de 2001, estes dois complexos foram atacados. 8 da manhã. O voo 11 da American Airlines descola do Aeroporto Internacional de Logan. 14 minutos depois, o voo 175 da United Airlines descola do mesmo aeroporto. Às 8h21, o voo 77 da American Airlines levanta do Aeroporto Internacional de Dulles. Eram 8h37 quando a FAA, a Administração Federal de Aviação, notifica a NORAD, o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, que existe uma suspeita de sequestro do voo 11 da American Airlines. Começa-se a temer o pior. Pelas 8h41, o voo 93 United Airlines levantava voo do Aeroporto Internacional de Newark. O medo da FAA confirma-se quando o voo 11 altera o seu rumo para Nova York. Eram 8h46 quando o Boeing 767, com 92 pessoas a bordo, colide com a Torre Norte da World Trade Center, a uma velocidade de aproximadamente 760 km/h, entre os andares 93 e 99. Yeah. 3 minutos depois, a CNN inicia uma transmissão internacional ao vivo de Nova York, relatando e mostrando as primeiras imagens ao vivo. Plane has crashed into one of the towers
of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out. 17 minutos depois do primeiro impacto, pelas 9h03, o voo 175 da United Airlines colide com a Torre Sul, entre os andares 77 e 85. Este impacto foi transmitido ao vivo pela televisão. Looks like 6, 7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running. Hold on just a moment. We've got an explosion inside. The building's exploding. Poucos segundos depois, a Casa Branca confirma que o país se encontra em ataque. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Pelas 9h29, o voo 77 da American Airlines é sequestrado. Pouco tempo depois, pelas 9h37, o voo 77 choca com o Pentágono. Esta foi a única gravação divulgada pelos Estados Unidos. Às 9h45, a FAA, recebendo ordens do Presidente Bush, ordena que todos os aviões em voo pousem imediatamente no aeroporto mais próximo. 9h59. A torre sul do complexo World Trade Center entra em colapso. Foi às 10h03 que o voo 93 da United Airlines cai num campo aberto, em Shanksville, na Pensilvânia. Às 10h28, a torre norte do complexo World Trade Center entra em colapso. Mas foi só às 17h25 que o edifício 7 do complexo World Trade Center desaba. E quem foi o responsável por tudo isto? Bin Laden foi o homem apontado pelos Estados Unidos como culpado por todos os acontecimentos desse dia. Osama Bin Laden nasceu no dia 10 de março de 1957, na Arábia Saudita. É descrito como um homem com cerca de 1,90 m de turbante e longas barbas, sempre acompanhado por uma arma Kalashnikov. Contar a história de Bin Laden parece quase impossível, sendo que esta varia de autor para autor. No entanto, existem alguns factos conhecidos como verdadeiros. Osama Bin Laden era o líder da Al-Qaeda, uma organização fundamentalista islâmica internacional que pretende reduzir a influência não islâmica sobre os assuntos islâmicos, e como líder desta organização, elegeu os Estados Unidos da América como o grande alvo a ser abatido. Outro facto curioso foi o facto de o terrorista nunca ter assumido de uma forma direta a assinatura dos crimes, limitando-se apenas a anuir que o Ocidente merecia a desgraça que lhes cair em cima. Após os atentados ocorridos a 11 de setembro de 2001, Osama Bin Laden passou a ser um dos homens mais procurados do mundo, se não mesmo o mais procurado, chegando a fazer com que o FBI oferecesse 25 milhões de dólares a quem fornecesse informações que levassem à sua captura. Segundo o governo norte-americano e a Al-Qaeda, Osama Bin Laden terá sido morto por uma unidade de forças especiais do exército norte-americano. Muito se especulou nos dias seguintes sobre a veracidade do falecimento do terrorista mais temido em todo o mundo, tendo mesmo circulado na internet provas que as imagens que a CIA disponibilizou em que Bin Laden aparece morto eram falsas. Contudo, esta controvérsia é silenciada pela confirmação da própria Al-Qaeda de que o seu homem forte se encontra realmente morto. Já sabemos quem que o governo norte-americano culpa pelos atentados. Mas como explicam eles tudo o que aconteceu no World Trade Center e no Pentágono? Vejamos então a teoria oficial defendida pelos Estados Unidos. Algumas horas depois, após os atentados, o governo norte-americano anunciava o culpado dos mesmos. Os ataques foram vistos pelos norte-americanos como uma série de investidas suicidas coordenadas pela Al-Qaeda contra alvos estratégicos dos Estados Unidos da América. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. Al-Qaeda is to terror what the Mafia is to crime.
This group and its leader, a person named Osama bin Laden, are linked to many other organizations in different countries. Apesar de mais de 2.500 pessoas terem morrido no complexo World Trade Center, pouquíssimos fragmentos de corpos puderam ser localizados e nem mesmo as caixas negras de ambos os aviões foram encontradas. Caixas essas construídas para serem capazes de aguentar qualquer impacto ou incêndio. A explicação que o governo norte-americano deu para o facto das 3 torres que formavam o complexo World Trade Center terem desabado foi muito contestada por todo o mundo e por variados especialistas. Segundo a teoria oficial, a Torre Norte e a Torre Sul desabaram por motivos semelhantes. De acordo com a explicação governamental, o desmoronamento das 2 primeiras torres está relacionado diretamente com o choque dos 2 aviões. Após o embate, o poder de fogo que deflagrou nos edifícios foi muito intensificado pelo querosene que enchia os tanques de combustível dos aviões, fazendo com que as chamas começassem a danificar a estrutura interna dos edifícios. Ao ir destruindo essa estrutura, a sustentabilidade dos mesmos foi começando a diminuir, provocando assim um efeito panqueca, que consiste na queda de um andar superior sobre o andar inferior de uma forma sucessiva. No entanto, a única explicação dada para a queda do edifício 7 foi um simples incêndio. Um incêndio que deflagrou devido a uma chuva de destroços das outras 2 torres sobre este edifício. Um incêndio em que as chamas não eram alimentadas pelo querosene. Quanto ao avião que atingiu o Pentágono, este vaporizou-se devido ao impacto com o solo e ao poder das chamas, assim como o avião que se despenhou em Shanksville. O governo norte-americano estima que a série de atentados causou a morte a 3.234 pessoas e o desaparecimento de outras 24, alegando que o cérebro de todos estes desastres seria, como já referimos, Bin Laden. Mas será isto verdade? Logo após os atentados do 11 de setembro, algumas teorias vieram ao público, tentando revelar o que realmente aconteceu em relação aos eventos que abalaram os Estados Unidos. Uma dessas teorias levanta sérias questões a respeito do que teria acontecido no Pentágono. Segundo essa teoria, os destroços visíveis após uma suposta colisão não coincidiam com os destroços esperados de um embate de um avião contra o edifício em causa. No caso do Pentágono, além disso tudo, o buraco de 5 metros de largura não condizia com as proporções de um avião daquele porte, que possui 38 metros de largura, mais 47 metros de comprimento e cerca de 14 metros de altura. Em termos de danos à estrutura, os do Pentágono também eram incompatíveis com aqueles percebidos no World Trade Center. Neste evento, muitas câmaras filmaram o ocorrido, mas, no entanto, todas elas foram confiscadas pelo FBI e as suas imagens proibidas de serem exibidas por alegadas questões de segurança nacional. Apoiantes da teoria oficial comentam que a explicação para não restar nada do avião resulta do facto de que este ter sido vaporizado devido ao calor intenso causado pela combustão do querosene. Mas o que não conseguem explicar é que se o incêndio atingiu temperaturas tão altas que incineraram um avião daquela magnitude, com peças de titânio e aço, como é que os investigadores do governo conseguiram identificar 184 das 189 pessoas que supostamente morreram no choque? Ou seja, o que a versão oficial dá a entender é que o avião desapareceu, mas no entanto, o DNA dos passageiros não. Como se tais factos não fossem suficientemente intrigantes, é de salientar que em 4 de julho de 2001, Osama Bin Laden, alegado autor dos atentados e procurado pelo governo norte-americano desde 1998, recebeu tratamento médico no hospital norte-americano situado no Dubai, onde terá recebido a visita cordial de um chefe local da CIA. No dia 24 do mesmo mês, Larry Silverstein, proprietário da Torre 7, fez um seguro de 3,5 mil milhões de dólares para todo o complexo World Trade Center, cobrindo especificamente actos de terrorismo. A 6 de setembro de 2001, 15 especialistas em explosivos foram retirados do World Trade Center e também os guardas de segurança que estavam a realizar turnos de 12 horas há 2 semanas foram retirados. Na semana que antecedeu os atentados, a American Airlines e a United Airlines, juntamente com muitas companhias de seguros e bancos, foram alvos de um grande aumento na compra de put options. Estas empresas anunciaram grandes perdas no valor das suas ações assim que o mercado abriu a 17 de setembro de 2001.
Por exemplo, o aumento de put options na United Airlines foi 90 vezes maior entre 6 e 10 de setembro de 2001 e 285 vezes maior do que o normal na quinta-feira antes do ataque. Já na American Airlines foi 60 vezes maior no dia que antecedeu os ataques, sendo salientar também que não houve negócios similares noutras companhias aéreas neste período de tempo. No mesmo dia, a Newsweek noticiou que altos oficiais do Pentágono haviam cancelado os seus planos de voo para a manhã seguinte. Fontes oficiais afirmaram que 4 ou 5 terroristas estavam em cada voo, mas não constava qualquer nome de origem árabe nos relatórios de voo. Os apoiantes das teorias conspirativas alegam que muitas das provas foram forjadas. Por exemplo, um dos passaportes dos sequestradores do voo 11 foi encontrado nos destroços. Em relação à queda das torres Norte, Sul e ao prédio número 7 do complexo World Trade Center, várias emissoras de rádio e TV relataram que estes lembravam demolições controladas. A estes juntam-se vários relatos de trabalhadores que se encontravam no World Trade Center que garantem ter ouvido várias explosões em diversos andares. Para todos os pesquisadores apontados, o governo norte-americano está por trás de todos os eventos. Sob esta visão, as calorosas reações aos ataques do 11 de setembro foram falsas operações patrióticas para que certos grupos conseguissem apoio popular, autorização e fundos para a criação de um novo nível de imperialismo a nível mundial. Mesmo assim, os mais céticos poderão perguntar-se: por que razão estaria o governo norte-americano envolvido em tais actos contra o seu próprio país? A resposta, embora chocante, é muito simples. O motivo é ter uma desculpa para iniciar uma guerra. A guerra faz dinheiro, é a maior indústria do mundo. Nelas lucram inúmeros grupos empresariais. É ainda destacar o facto de Osama Bin Laden ter sido treinado, financiado e colocado no poder pela CIA. Sendo assim, os apoiantes da teoria conspirativa afirmam que esta relação entre Osama Bin Laden e o governo americano sugere que este primeiro serviu apenas de bode expiatório para que os Estados Unidos da América tivessem uma desculpa para iniciar uma guerra contra o terrorismo e para invadir o Iraque. Este foi um acontecimento que marcou a história da humanidade na época moderna e que será recordado durante muito tempo como um dos maiores atentados de sempre. O seu impacto é, a todos os níveis, enorme, seja a nível ambiental, social e até no modo como os sistemas de segurança foram melhorados. É algo que cria bastante controvérsia à sua volta, fundamentalmente no que diz respeito a quem terão sido os culpados pelo que sucedeu. De facto, só eles próprios o sabem. Contudo, pensa-se que a maioria da população mundial acredita na ideia de que foi o próprio governo americano que causou tudo aquilo, com vista a ganhar justificação para iniciar uma guerra no Médio Oriente, onde o negócio seria muito proveitoso para os Estados Unidos. Mas também há quem defenda que a Al-Qaeda já estaria a pensar em atacar os norte-americanos há algum tempo, rejeitando os argumentos da teoria conspirativa. Seja como for, podemos concluir que existem vários mistérios por trás deste acontecimento. Nós já vos demos a conhecê-los, agora resta a vocês refletirem sobre o assunto e tentar chegar a uma conclusão, sabendo a priori que chegar ao fim do túnel da Estrada da Verdade é de elevado grau de dificuldade, pois o caminho parece interminável.